Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Estamos mais uma madrugada, mais um dia declarando que Deus é o nosso primeiro, que Deus é a nossa primícia, que Ele é bom o tempo todo, que Ele tem cuidado de cada um de nós, que Ele tem cuidado das nossas famílias. Deus é maravilhoso. Quero declarar que esse vai ser um dia cheio da presença do Senhor. Quero profetizar bênçãos sem medidas sobre esse dia, sobre você, sobre os seus negócios. Quero declarar a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, uma paz que traz descanso. Eu quero declarar o melhor de Deus sobre a sua vida. Hoje foi o dia, hoje é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós, e é por isso que nós estamos alegres. Bom dia, meu querido Tiago, lá em Caxias, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, meu querido pastor Ari, pastor Rogaciano. Bom dia a todos. Acordei um pouco gripado, um pouco ruim, mas Deus é bom e a obra dele não para. Vamos lá. Deus colocou algo essa madrugada, acho que acredito por volta de meia-noite, meia-noite e meia, quase uma hora. Ainda não tinha dormido e Deus ministrou ao meu coração sobre fechar alguns ciclos. Fechar alguns ciclos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Tem uma versão, eu acredito que é a NVI, pastor Ari, que a parte B fala assim, ó, é tempo de abraçar e é tempo de deixar de abraçar. É tempo de abraçar e é tempo de deixar de abraçar. E aí o Senhor ministrou muito forte que tem alguns ciclos que precisam ser deixados para trás. Tem algumas pessoas que elas vieram até um determinado momento na sua vida e elas cumpriram aquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas para o próximo nível, pode ser que elas atrapalhem. Tem lugares que você trabalha que foi uma bênção até um determinado momento, mas que para aquilo que Deus tem para você agora já está atrapalhando. Tem situações na sua vida que foram uma bênção até um determinado momento, mas que dali para frente não vai te ajudar mais. Vê uma versão, pastor, que fala tempo de abraçar e tempo de deixar de se abraçar. Dá uma olhadinha aí. Eu não sei se é a NAA. Mas o que o Senhor está querendo falar é que esses dias nós precisamos fazer uma avaliação e saber onde nos cabe e onde não nos cabe mais. Por quê, pastor? Porque se você não consegue fazer essa avaliação da sua vida, corre o risco de você estar em lugares com pessoas, em ciclos, em mesas, que vão atrapalhar o seu crescimento, que vão atrapalhar o que Deus tem para você, que vão atrapalhar aquilo que o Senhor tem para estabelecer. Vai atrapalhar os planos de Deus para você. Vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem, a obra de Deus. Então é tempo de avaliação. Você quer viver um 2025 diferente? Você quer viver um tempo novo? Você quer viver aquilo que Deus tem para você? Então é agora a hora de fazer essas avaliações. Agora é a hora de olhar e ver onde cabe você, onde não cabe mais você. Olhar e fazer essa avaliação e perceber que tem lugares, mesas, pessoas que estão agora, te ajudaram até aqui,
mas a partir daqui não ajudam. Há uma medida, como o pastor Ayrton pregou, há uma medida de Deus em cada circunstância, há uma medida de Deus para cada fase, há uma medida de Deus para o novo chegar. E essa medida nós precisamos avaliar para falar para nós mesmos: não, aqui não dá mais para mim, aqui já deu, essas mesas aqui já deram, não estão mais cooperando para aquilo que Deus tem para mim. Existem algumas amizades que cooperaram, mas para esse novo tempo que Deus tem para você não coopera mais. Por quê, pastor? Porque não ajuda no seu crescimento, não ajuda mais no seu desenvolver aquilo que Deus tem. Ainda tem coisas do passado, ainda tem situações do passado. Então é tempo de avaliar, é tempo de você olhar. Nós estamos chegando aí no carnaval, que é um tempo onde os prazeres da carne, os desejos da carne, as vontades da carne, há uma ação do inimigo, há demônios que estão nas ruas. Eles não operam mais nesse período do carnaval em centros de umbanda, em mesas espíritas. Os demônios, eles saem todos desses lugares e eles vão para as ruas. Então, pessoas que te levam, que querem te conduzir para esse lugar, que querem te tirar da presença de Deus. Ei, está na hora de você rever. Está na hora de você avaliar. Obrigado, pastor Ari, perfeita essa versão que o senhor botou. É tempo de tirar as pedras e o tempo de guardar as pedras. É tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. É tempo de romper, é tempo de não abraçar mais, é tempo de fechar ciclos. É isso que o Senhor está falando com a gente, é tempo de fechar ciclos. É tempo de você olhar e não, isso aqui já deu. Não, essas mesas aqui, essas rodas já deram. Essas pessoas aqui já deram. Vou fazer acepção de pessoas? Não, não é sobre fazer acepção. É sobre entender que para aquilo que Deus tem, para esse tempo novo que Deus tem ciclos que precisam ser fechados da sua vida. Tem ciclos que precisam ser fechados. Quem está me entendendo, coloca um amém aqui. Amém. Tem ciclos que precisam ser fechados. Há uma medida nova e você só vai conseguir avançar se você deixar algumas estruturas para trás. Se você só consegue avançar se você deixar algumas estruturas para trás. Não tem como avançar para o novo. Como nós conhecemos o texto bíblico, não dá para colocar odre novo, vinho novo em odre velho. Não dá para colocar vinho novo em uma estrutura velha. Não dá para Deus fazer o novo na vida velha. Não dá para Deus estabelecer a vontade que Ele tem para você. Se você não se permite. A Eva está colocando aí, quem sabe não foi para esse tempo, um tempo como esse que o Senhor nos chamou, é tempo. Nós precisamos estar prontos. Precisamos estar com os nossos corações posicionados. Precisamos estar com a nossa vida e nada precisa nos parar. E nós não podemos deixar nada que nos prenda desse avanço. Quantas pessoas hoje, nós ontem fizemos um culto no presídio, ontem nós estávamos lá, muito sol, minha garganta está um pouco inflamada, temos que falar muito alto e o sol estava muito forte, estava muito quente. E quantas vezes a gente conversa com os meninos lá e as amizades levaram eles até aquele lugar. As mesas levaram eles até aquele lugar. Quantas vezes conversando, pregando e dialogando e eles falam, pastor,
Eu cheguei até aqui por conta de mesas. Eu cheguei até aqui por conta de amizades. Eu cheguei até aqui porque não era para mim mais estar, não era mais para mim participar, mas eu não dei ouvidos, eu não escutei os conselhos, e aí se deixaram levar, se deixaram levar. Tem horas que os ciclos que precisam ser fechados, e eles não são fechados por nós, eles vão gerar consequências. Todas as vezes que Deus te tira, que te chama para te tirar de um lugar, todas as vezes que Deus fala que aquilo ali já acabou, todas as vezes que é necessário dar um passo a mais e você não dá, você compromete o projeto de Deus. É igual uma criança que está sendo gerada. Ela deu 9 meses. Se nós não tiramos aquele bebê, ele vai virar um aborto, vai morrer, não vai ser gerado, não vai dar luz. Tem lugares que foram bênçãos até um determinado momento para você, só que agora, para dar à luz aquilo que Deus tem, você precisa sair daqueles lugares. Você precisa sair daquelas mesas, daquelas pessoas, daquelas situações. Pessoas que têm um relacionamento antigo, está na hora de fechar esse ciclo. Não foi, não dá, não anda, as coisas não acontecem. Relacionamentos antigos, pessoas que amarram a sua vida, pessoas que não querem nada sério. Não, está na hora de dar um passo a mais. Está na hora de deixar de abraçar, apartar o abraço. Por quê, pastor? Porque senão você não vive o novo. Porque senão você não vive o que Deus tem. Porque senão você não vai viver. Tem pessoas que são empresários, Deus já te deu projetos, sonhos, Deus já te deu ideias, mas você não quer largar o emprego de carteira assinada porque você tem medo. Está na hora, dá um passo, fecha esse ciclo e vai viver o que Deus tem para você. Deus vai cuidar de tudo, mas você precisa dar um passo. Tem pessoas que são inteligentes, sonham em concurso público, a uma vaga pública, mas está preso no emprego, ganhando um salário e tem medo. Sai, bota o pé que Deus bota o chão, vai estudar, vai fazer a faculdade, vai estudar e vai para cima. Está na hora de dar um rumo para a sua vida, está na hora de realmente confiar em Deus e ir e fechar um ciclo para abrir um outro ciclo. Está na hora, não faça. Faça por você o que ninguém vai fazer por você. Faça por você o que ninguém vai fazer. Mas é responsabilidade sua dar uma resposta para a sua. Viver esse tempo novo. É isso que o Senhor tem para nós. É esse lugar que Deus tem preparado para nós esses dias. Glória a Deus. Bom dia, meu querido pastor. Bom dia, meu amigo. Receba cura aí na sua garganta. Amém, meu querido. Receba em nome de Jesus. Bom dia, meu querido pastor Rogaciano. Tá um pouco escuro aqui, mas Tá forte. Fiquem à vontade, meus queridos pastores. Glória a Deus. Glória a Deus. Que manhã gloriosa. Vamos compartilhando aí. Eu estou falando, pastor Agaciano, e de fato, às vezes, fechar ciclos não é uma tarefa fácil em determinadas situações, porque às vezes a gente está apegado àquilo, mas isso é tão sério, isso é tão necessário, tão importante, que é bíblico. A Bíblia diz que em muitos momentos na Bíblia nós vamos ver algumas rupturas que Jesus precisou ordenar, algumas rupturas que Deus chamou pessoas, e é muito, aqui o mais clássico é o de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz: sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar aí que eu vou te mostrar. Quando a gente olha essas coisas, a gente fica assim pensando: meu Deus. Só que
aquilo que Deus quer fazer, tem horas que ele vai ter que tirar do meio da parentela. Tem hora que ele vai ter que tirar do meio dos braços dos pais. Ele vai ter que tirar do seio familiar para ele fazer. Aí o que eu acho mais interessante nessa história de Abraão, e que casa tudo com esse momento aqui, essa manhã, é quando ele chega no capítulo 13, que tem Ló pelo meio do caminho, e ele diz, olha, não dá mais para Ló estar contigo. Aleluia. A gente já ministrou há anos atrás aqui essa situação, e a Bíblia diz que quando Ló sai, aí Deus diz, olha aí, ó, onde é que tu está? E Abraão já estava na terra da promessa, mas não conseguia ver, porque eu tinha Ló atrapalhando. Então tem coisas, tem mesas realmente, como o Senhor falou, que não é mais para a gente estar. Tem níveis que Deus quer levar algumas pessoas e vai ter que arrancar outras. Às vezes, quando arranca pelo lado humano, a gente fica naquela, meu Deus, só que é necessário. Só que é necessário. Não tem como Jesus, a Bíblia diz, em todos os textos que a gente lê, a Bíblia diz, e havia uma multidão, tinha uma multidão. Quando ele fez o primeiro milagre dos pães, menino, depois no tempo seguinte, no dia seguinte, era gente que não se acabava mais. Tem hora que vai ter tanta gente cercando você, mas às vezes pode ser que esteja atrás de pão, esteja atrás de alguma coisa, e que nem sempre todo mundo vai caminhar, porque tem uma história muito, muito clássica que diz que nenhum bicho fica montado em águia, porque a águia não vai disputar com cobra no chão, a águia não disputa com urubu numa certa altura, a águia pega e simplesmente toma um voo rasante para cima, e aí chega uma hora que o bicho não suporta o oxigênio e ele mesmo tem que cair fora. E é então, isso. Deus essa manhã está falando para mim, para nós, que a hora de fechar alguns ciclos é necessária, porque Deus está querendo levar para outro nível. E aí, infelizmente, alguns fofoqueiros não dá mais para continuar, alguns que não têm fé não dá mais para prosseguir, e aí é a hora de viver a vontade do Senhor. Eu lembro, pastor, aí que o senhor, quando falou de Abraão, eu lembro que o senhor falou que o significado de Ló é véu. Porque quando Deus fala para Abraão, sai da tua... Abraão, está na hora de você deixar Ló. Na verdade, o que Deus estava querendo falar Ló está atrapalhando a visão. Atrapalha a visão. Atrapalha a visão. Né? Então tem coisas, tem rodas, tem mesas, tem situações que você precisa tirar da sua vida porque está atrapalhando a visão, pastor Gerson. Tem pessoas que atrapalham a visão. Pedro era muito bom. Pedro era um discípulo muito bom. Mas aí quando Jesus disse que ia morrer, aí Pedro falou assim, não, o senhor não vai morrer não, que é isso? Não, ninguém vai deixar o senhor morrer, o senhor não vai morrer. E Jesus olha para Pedro e fala, aparta-te de mim, Satanás. Né? Porque o que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque naquele momento Pedro estava querendo atrapalhar o projeto. Tem gente que era um cuidado de Pedro, mas Pedro estava querendo atrapalhar o projeto. E aí não podemos deixar ninguém atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida. É verdade. Não podemos deixar o projeto ser atrapalhado, senão as coisas desandam. Né? Tá? Vocês estão escutando direitinho? Está escutando direitinho, pastor? Sim, Todo mundo está escutando direitinho?
Estou com um chiadeiro aqui, eu não sei se é o fone, mas se todos tiverem. Vai lá, pastor Ragação, fica à vontade, meu querido. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Glória a Jesus. E falando de Ló, pastor Ari, a Bíblia diz assim, ó, que havia contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Se há contenda, então há um travamento no reino espiritual. Se há contenda, não tem como fluir aquilo que Deus quer fazer. Aí ele pega e começa a ser travado no reino espiritual. E o que Deus queria para ele era o que a gente já sabe. Era levar ele a lugares extraordinários e a viver algo sobrenatural. Mas, e tem muita gente também, pastor, que é assim, devido às contendas, às muitas brigas, às intrigas, está sendo travado no reino espiritual. Está sendo travado, não consegue avançar. Então, tem tempo que a gente tem que se desfazer de muitas coisas e deixar de andar com pessoas que estão atrapalhando. Os milagres que foram acontecer quando Ló se afastou. Então, algo pode acontecer na sua vida quando você deixar, sabe, de bater cabeça com alguém. Então, é tempo de você, é tempo de todos nós fazermos uma reflexão e tirar do nosso caminho realmente aquilo que está nos travando, que está impedindo de avançar. Quem queria impedir Jesus de avançar era Pedro. Jesus o repreendeu. Quem estava impedindo Jesus de exercer o seu papel naquele momento era Pedro. Então ele já o repreendeu. Então tem coisas que nós temos que realmente, pastores, tirar das nossas vidas, para que venha destravar, para que as coisas venham a acontecer do jeito que Deus quer. Às vezes a gente quer atrapalhar o que Deus ele tem nos chamado para fazer. Mas não, então é hora de você tirar aí essas coisas do seu caminho. E, meu Deus, olha só o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que quando nós nos posicionamos, aí começa a fluir coisa. Está na hora da gente mandar alguns lós aí embora. Tirar alguns lós da nossa vida, do nosso caminho, para que a bênção do Senhor Jesus Cristo se cumpra em nossas vidas. É tempo de avançar, é tempo de caminhar, é tempo de sacudir a poeira e dizer, não, eu vou conseguir, eu posso. Tem gente que diz, não, pastor, mas está difícil a situação, está difícil as coisas. Está difícil, tá? Mas Deus, ele prepara as pessoas em tempos difíceis. Deus nos prepara para algo maior em tempos difíceis. Não tem um soldado, quando ele é preparado, é no meio de lutas, é no meio de batalhas. Um soldado só é premiado quando ele faz um ato heróico. Aí ele faz aquele ato heróico, aí ele é promovido, ele é premiado, condecorado. Então, está na hora de começar a fazer alguns atos heróicos na presença do Senhor Jesus Cristo, pois é Ele que nos promove. É isso. É isso, pastor, perfeito. Fica à vontade, pastor. É tão da natureza, pastores e todos nós aqui. Observa os animais. Deus deixou assim, por exemplo, você vai ver um animal que pare, e aí quando chega um momento, ele está ali, ó,
a mãezinha, a galinha, pega todos aqueles pintinhos, coloca debaixo da água, dorme ali, protege ele. Abraça, fala de proteção. É tempo de abraçar, é proteção. E até parece que quando é tempo de não abraçar, até parece que não é mais proteção. Não, na verdade, é tempo de você avançar. Então, chega uma hora que aquela galinha que está com os menininhos, os pintinhos, tudo de baixo, chega uma hora que ela mesma começa a pisar e ela mesma começa a picar. E sai daqui. O menino pequeno, o Pietro, todos nós que fizemos, no início, a bicicleta tem a rodinha. Né? Só por enquanto. Daqui a pouco tem que tirar a rodinha para ele poder caminhar. Então, a ruptura de algumas coisas, ele parece que está tirando de nós a proteção. Mas, na verdade, ele está trazendo uma condição para nós de prosperar. Então, tem pessoas que, para largar o abraço, para largar e dizer assim, não, acabou aqui esse ciclo aqui com essa turma, esse ciclo aqui com essas pessoas, foi até um tempo. Agora eles não querem mudar a visão e Deus está me levando para outra visão e, infelizmente, não é que você não vai lá deixar a amizade ou qualquer coisa, mas é que a visão que Deus vai levar alguns, talvez muitos não vão conseguir acompanhar. O nível é outro, né, pastor? O nível é outro. E a gente, o senhor falou algo interessante sobre a galinha, os pintinhos, eu lembrei da águia, né? A águia faz o ninho, e faz o ninho muito bem preparado, muito estruturado, em cima do monte, usa galhos, e ela bota no fundo da estrutura do ninho, galhos com espinhos, mas ela forra tudo. Fica tudo forradinho, fica tudo confortável. Conforme os filhotes vão crescendo, ela vai tirando aquelas penas, aquelas coisas e vai apontando os espinhos que estão lá no fundo. Para que os espinhos possam fazer eles saírem do ninho, saírem daquela zona de conforto, né, e romperem de fato. Eu estou lendo um livro chamado Indistraíveis. E o autor fala que o que tira a gente da distração é sair da zona de conforto. A única forma de você sair da distração é saindo da zona de conforto. Porque a zona de conforto é sinônimo de distração. Tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo de boa. Aí você entra na zona de conforto e se distrai. A zona de desconforto, ela nos deixa ativos, ela nos faz olhar, nos faz levantar a cabeça, focar, né? E é isso que tem lugares, rodas, pessoas, situações que te deixam na zona de conforto. Beleza, não te fazem mal, tá bom, mas também não fazem você avançar. Te deixam paralisado, estagnado. Você tá aí, sabe, andar com pessoas que se acomodam com tudo, andar com pessoas que não querem crescer, andar com pessoas que não têm visão de crescimento, de expansão, de crescer espiritualmente. Você, pastor, essa pessoa não me faz mal, tá bom, mas também não te faz bem, não te faz avançar, não te faz viver o que Deus tem para você. Então são zonas de conforto, tá na hora de fechar os ciclos das zonas de conforto, porque tá te trazendo muita distração. E Deus quer fazer você dar um passo, porque aquilo que Deus tem para nós, pastor Rogaceno, não está na nossa zona de conforto. É isso mesmo. Aquilo que Deus tem para nós não está na nossa zona de conforto. Aquilo que Deus tem para nós está na nossa zona de desconforto. Imagina você fazer algo, criar algo, e depois você ter que entrar dentro daquilo que você criou
para poder o projeto ser aperfeiçoado. Aí você... rapaz, mas você fez aquilo. Será que aquilo que você fez realmente é seguro ao ponto de você entrar dentro para poder você fazer aquele projeto dar certo? Jesus fez isso e o próprio Deus nos fez, e depois ele pegou o próprio Jesus e colocou dentro da criação para que o projeto pudesse dar certo. Jesus saiu da zona de conforto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala que ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou de si mesmo e veio para a terra, saiu da zona, se humilhou, né, serviu. Então a zona de conforto, ela acaba sendo um empecilho para nós vivermos o novo. E a gente tem que sair dessa zona de conforto. Tem que ir para uma zona de desconforto para podermos avançar para aquilo que Deus tem. Meu Deus, que maravilha. Pastores, estou lembrando agora do que aconteceu com Mateus. Mateus estava na sua zona de conforto, pastor Luiz. Tranquilo, colhendo seus impostos, estava tudo maravilha. E quando Jesus o chama, foi justamente para isso. Sai da tua zona de conforto e vem ter um posicionamento, viver algo extraordinário. Porque na zona de conforto, a gente não vive o extraordinário de Deus. E realmente isso é uma verdade. Mateus viveu algo sobrenatural, ouviu coisas sobrenaturais, porque ele resolveu sair da sua zona de conforto. A palavra. Então, em nome de Jesus, eu creio que se nós sairmos da zona de conforto, nós vamos viver algo extraordinário do Senhor. Muitos milagres, meu Deus do céu. Ontem, toda quarta-feira, nós estamos saindo para fazer visitas ao povo de Parnaíba. E ontem eu ia ligar para o irmão Carlos, rapaz, eu não estou me sentindo muito bem, acho que eu não vou não. Mas aí eu mudei de ideia e fui, né? E o irmão Carlos, rapaz, vamos orar ali na senhora, que ela está com problema na perna, não consegue andar. E aí nós fomos lá. Mesmo sem querer, mas eu fui. Confesso o meu pecado. E nós oramos na senhora lá. Aí deixamos ela sentada e nos despedimos. Na hora que a gente estava saindo, a mulher vem gritando atrás. Eu estou podendo andar, eu estou podendo andar. Glória a Deus. Olha o meu pé, não está doendo mais. E glorificamos a Deus lá no meio da rua mesmo. Aí os vizinhos já saíram para ver o que estava acontecendo. Era a mulher glorificando a Deus porque ela havia sido curada. Glória a Deus. E quando o senhor falou sobre a zona de conforto, eu me lembrei disso. Eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo que nós temos que fazer. Sair da zona de conforto para a gente viver algo novo de Deus. Viver algo de novo de Deus. Que às vezes a gente quer esperar o agir de Deus, algo de Deus, pastor Ulisses, pastor Ari, na nossa zona de conforto mesmo. Então é tempo de sair. Porque a Bíblia mesmo nos diz que os sinais, eles vão seguir, eles vão nos seguir. Na proporção que a gente andar, os sinais vão nos acompanhando, porque Deus, Ele é conosco. Então, tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda. Deus vai fazer muito mais. Quando nós vamos sair da zona de conforto, Deus vai fazer muito mais para a honra e glória dEle. Não tem nada melhor do que nós fazermos algo para o reino de Deus. Meu Deus, Sem recompensa. O pastor Rogaceno falando nesse testemunho, eu lembrei que ontem também lá na penitenciária aconteceu algo muito forte. Eu fui para um pavilhão que tem um menino, 26 anos, 25, 24 anos, foi preso muito cedo, com 18 anos. Ele já tem 7 anos lá, né? E aí ele tinha uma frustração muito grande, pastor.
a ausência do pai, né? O pai teve um relacionamento com a mãe, teve ele, o pai foi embora e ficou, deixou. Então esse sentimento, e ele já está lá há 7 anos. E hoje ele é um dos nossos líderes lá dentro, né? Cuida das pessoas. Rapaz, aí o que foi que aconteceu? O pai dele fez alguma coisa errada e foi preso. Aí, de todo o tamanho de uma penitenciária, o pai dele foi colocado no mesmo pavilhão que ele está. Meu Deus do céu. E aí, eles não tinham relacionamento, né? Assim. E ontem eu estava pregando sobre perdão. E no meio da palavra, o pai dele se levantou, né, e falou assim: pastor, eu posso falar? Eu falei: diga, eu cheguei aqui agora. Eu tenho um filho aqui. O meu filho está lá na cela 8. E nós não convivemos, nós não vivemos juntos. Mas hoje eu estou aqui para pedir perdão a ele. Eu queria pedir perdão a ele, que eu não fui um pai para ele, porque eu não fui um pai presente, porque eu não quis saber dele, porque eu não cuidei dele, porque eu não instruí ele, porque eu não fiz dele um cidadão, um homem. Mas hoje Deus me trouxe aqui só para eu pedir perdão para ele. Meu E com os olhos cheios de lágrimas. E o filho se levantou lá do outro lado e falou assim: pai, eu te perdoo. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: rapaz, esse Deus não é gente mesmo, não. Glória a Deus. Deus, ele se movimentou, né? Ele se movimentou dentro da sua eternidade. Né? E ele cria situações e situações e situações. Aí bota um pai e um filho, né, dentro de um sistema prisional, dentro de uma situação só para que haja perdão, só para que... Aí, na primeira cela lá que a gente estava, tinha um pai e um filho também. Aí o filho levantou lá e falou assim: pai, pois eu também quero pedir perdão para o meu pai, porque nós dois estamos aqui, eu nunca pedi perdão para ele, porque eu sei que foi eu que coloquei ele nessa situação também. E aí, assim, aí era homem pedindo perdão para homem, gente se levantando, pedindo perdão para o outro. E a glória do Senhor desceu naquele lugar. Mas ontem estava muito quente, parece que ontem o sol estava mais baixo. E a minha garganta, e a gente tem que gritar de 2 até 4. Tem que gritar e o sol quente. Mas como o pastor Rogaciano falou, tem uma hora que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Porque quem não sai da zona de conforto não tem testemunho para contar. Meu Deus, é isso. Escrevam aí, anotem aí, viu? Quem não sai da zona de conforto não tem testemunho para contar. Senão você fica acomodadinho e você não vai ter experiências. Você não vai viver muitas coisas maravilhosas só porque você quis ficar na zona de conforto, pastor. Meu Deus. Não, compartilhem aí essa live, porque as nossas lives chegam aí mais de 3.000 pessoas. E eu creio que tem muita gente que está sendo ministrada. Quem está aqui desde o início e quiser testemunhar, quiser colocar aí o que você, depois dessa palavra, sabe que precisa largar. Porque chega uma hora que é tempo de largar o abraço. Chega uma hora que a mãe tem que realmente dizer: filho, é o seguinte, eu vou sentir muito, porque eu sei que tu vai ter alguns tropeços, porque eu sempre te protegi, mas agora tu tem que dar a perna. Dói. Deixar de abraçar. Dói. Entendeu? Mas é necessário sair, é necessário ter as rupturas, às vezes. E eu não sei, você que está aqui, você que vai assistir, eu não sei o que você precisa deixar de abraçar, o que você precisa largar, qual é a renúncia que você precisa fazer para você poder avançar. Porque, como disse nossos pastores, se não sair da zona de conforto, você não vai
experimentar o que Deus tem às vezes. Você não vai experimentar o novo. E todos nós aqui com testemunhos dessa caminhada em Cristo, de tantas coisas que a gente tem que enfrentar, tantas coisas que a gente tem que largar. Porque nós, seres humanos, a gente se apega fácil, né? A gente vê ali. E tem gente que até com coisa velha, você que está aqui é você mesmo, que está assistindo a gente. Tem coisa, você vai terminar essa live aqui e você vai fazer uma varredura, você vai começar a ver no teu pensamento, ver nos ciclos de amizade, ver dentro do teu guarda-roupa, ver dentro da tua casa. Tem coisas que não é mais para estar aí, não é mais para estar contigo. Tem gente que, na verdade, só está mudando de lugar. Mudou assim um pouquinho e pensa que já largou. Não. Deus tem hora que Ele está dizendo tem que ter a ruptura. Tem que deixar de se abraçar. Tem que deixar de proteger para poder o plano de Deus acontecer. Amém, Senhor. Ora aí, meus queridos pastores. É necessário que o Senhor já... Ora aí pela gente, pastor Ragaceno. O Senhor já fez aquilo que Ele precisava fazer. Meu Deus. Meu Deus. Pai, nós glorificamos a Ti nessa manhã. Obrigado. Senhor Deus, eu sei que muitas pessoas vão ouvir, Senhor Deus, assistir essa live. Pai, que a Tua mão seja para com eles, Pai. Que a Tua graça seja para com os Teus filhos. Que essa palavra venha abrir a mente, venha abrir a visão. Venha, meu Deus amado, explanar, Senhor Deus, meu Deus querido, a Tua palavra nos nossos corações. Pai, fortalece-nos em Ti, Deus. Tira, Senhor Deus querido, tira-nos da zona de conforto, porque, meu Deus amado, como diz o pastor Ulisses, Senhor, nós vivemos na zona de conforto, Senhor Deus, nós não vamos ver milagres, nós não vamos, Senhor Deus, que Deus não vai nos usar para operar milagres nessa terra. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos, enche de fé, de coragem. Meu Deus amado, eu profetizo um tempo novo, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, Senhor Deus. Um tempo, Senhor Deus querido, um tempo de expansão sobre a vida de muitos aqui, Pai. Para a honra e glória do Senhor. Nos guarda, meu Deus amado, dá-nos da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter um restante de semana, Senhor, próspero, abençoado, em nome de Jesus. Deus, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Senhor. Obrigado, meu querido pastor Rogaciano, obrigado, pastor Ari. Hoje nós temos culto, 19h30, na nossa igreja sede, culto dos casados. Hoje vai ser uma bênção, amanhã, sexta-feira, nós temos cultos, sábado, domingo, segunda, terça. Cuidado, esse período de carnaval é um período que precisamos ficar muito vigilantes. Cuidado onde você vai, cuidado onde você anda, porque muitas pessoas estão aí bêbadas e o inimigo tem trabalhado para tirar vidas. Então fique vigilante esses dias. Esse foi o dia que o Senhor preparou para cada um de nós, é por isso que nós estamos alegres. Obrigado, meus pastores. Terça-feira nós estamos aqui firmes e fortes. Fiquem com Deus, cheiro no coração. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus, cheiro no coração, meus queridos. Fique com Deus, meu querido.